Estão prontos para mais um dia diferente? Olha a gente aqui de volta, né, para a glória de Deus. E hoje nós vamos falar sobre organização. E lendo aquela passagem muito conhecida, né, dos 5 pães e 2 peixinhos, a primeira multiplicação dos pães que Jesus faz em meio aos discípulos e a multidão. Com mais exatidão você vai ler lá em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30. E leia o contexto todo dessa história, desse fato, o quantas coisas incríveis o Senhor nos ensina, né? E no meio daquela multidão toda, onde as pessoas traziam os enfermos até Jesus para que Jesus pudesse curá-los, né? Fazer cegos enxergarem, os mancos andarem, e ele transformava a vida das pessoas. E havia muitas horas, muito tempo que aquelas pessoas estavam ali seguindo a Jesus. Imagine o alvoroço que estava naquele momento, porque todos queriam o toque de Jesus, todos queriam a cura, todos queriam ver os milagres, todos queriam ouvir Jesus falar. E havia aquela muvuca toda, mas Jesus olhou assim e se compadeceu. Já faz muitas horas que eles estão com a gente. Jesus falando com seus discípulos e disse, vamos ver alguma coisa para alimentar essa multidão. E perguntou o que é que os discípulos tinham para oferecer à multidão. Eles não tinham nada, a gente vai precisar de uns 200 denários, sei lá quanto, para poder alimentar, e ainda não ia dar. E aí Jesus disse, o que é que vocês têm? Então eles encontraram, né, um rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E prontamente levaram ao mestre. E Jesus, muito bem. A primeira coisa que Jesus faz, em meio àquela desorganização toda daquela multidão que queria algo de Jesus, ele pediu para que os discípulos organizassem a multidão em grupos de 100 e de 50. O que isso quer dizer? O que é que a Bíblia nos ensina nessa passagem? Que para que Jesus possa fazer algo nas nossas vidas, nós precisamos nos organizar. Em meio à multidão, em meio à muvuca, em meio àquela barulhada toda, o Senhor ele não ia conseguir fazer um milagre. Olha só. Então Jesus disse, manda a multidão formar grupos de 100 e de 50. E assim fizeram. E eles sentaram. A posição de sentar quer dizer de descanso. Olha só. Primeiro o Senhor Jesus diz, se organiza, põe a tua vida em ordem, né? Vê o que é que tu tem da vida. Agora para, senta, te aquieta, né? E espera as ordens do Senhor. E aí o que foi que Jesus fez? Chamou os discípulos e disse, pronto, me dá agora aqui os 5 pães e 2 peixinhos. E antes de fazer o milagre, eu já compartilhei algo com vocês em relação ao milagre. Que antes de você ver o milagre acontecer, você deve primeiro agradecer. E foi justamente mais uma vez o que Jesus fez. Ele pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, deu graças ao Senhor, nosso Deus e Pai, e multiplicou os pães e os peixes. Olha só, primeiro o Senhor Jesus ele pede para que a gente se organize, pede para que a gente descanse, e ainda fala com os discípulos, olha, o que é que vocês têm? Jesus ele também quer usar a sua vida, a minha vida, para alimentar uma multidão, sabe? Enquanto ele estava ali pedindo para que a gente pudesse entender a forma como ele queria agir, ele já estava agindo, já estava suprindo a necessidade. Sabe aquele ditado que o pouco com Deus é muito? É justamente isso que ele faz. O pouco que ele tem, o pouco que você tem, é o suficiente para ele usar a sua vida para abençoar aqueles que estão ao seu redor, né? Então, em nome do Senhor Jesus, pega essa palavra aí no teu coração, se organiza, põe a tua vida em ordem, descansa e confia que aquilo que ele tem, aquele pouquinho que está ali na sua mão, é o que ele quer usar para que você abençoe uma multidão. E olha que com Deus o pouco é muito. O que vai suprir na sua vida, vai suprir a vida de outros e ainda vai sobrar e transbordar. Porque o nosso Deus, ele é Pai. Tá bom? Então tenha um dia diferente, seja ricamente abençoado e seja um agente de transformação. Cheiro, fica na paz.